Início de semana chuvoso, frio, completamente nublado. Hoje é terça-feira ainda, terça-feira de noite. E a semana começou assim. Eu tinha o plano de ir pro pico, na segunda, ontem no caso, e caiu por terra, porque eu vou dar um exemplo, em dias normais, pico é dessa maneira. E ontem estava simplesmente dessa, neblina pura. Então, em tempos assim não tem como ir. Não que não tem como ir, mas seria desinteressante ir num clima desse, é desinteressante, fica chato. Eh, pra gravar, eu pretendia gravar lá também, tem muito conteúdo pra gravar ali no pico, os lugares são bonitos, a trilha até a chegada no pico é bacana. A história que tem ali por trás do Pico do Jaraguá é muito interessante, mas não deu. Clima não ajudou. Isso já me deixou um pouco frustrado já. Aí, hoje terça-feira, amanhece chovendo, muito frio, tempo extremamente fechado, era 2 horas da tarde, meu, tá parecendo que era de noite. Então, vamos ver durante a semana como vai estar o clima. Talvez eu vá no pico nesse final de semana ainda, sábado ou domingo, depende de como tiver o clima. Se tiver ainda assim, com esse tempo fechado, Eh, eu remarco para os próximos finais de semana, porque fica chato ir nesse clima. E em tempos assim, é extremamente interessante como muita coisa muda. Vou dar um exemplo: em climas um pouco mais calorosos, eu tendo a ser um pouco mais comunicativo, eh, estar sempre um pouco mais disposto logo de manhã. Acho que isso ocorre com todo mundo, não é só comigo, em que na época do frio eu vou acordar com sono, indisposto, não vou querer levantar da cama nem a pau. Quando a gente tá quentinho na coberta, meu, que sensação gostosa. Aí ter que levantar, nossa, é ruim, mas durante o dia você vai melhorando, aquela frustração de acordar naquele frio que estava quentinho vai passando. Mas ainda assim fica os resquícios. Reparo que de manhã indo para o trabalho, no trabalho, fica um silêncio ensurdecedor quando está em clima de frio. Às vezes você olha para o lado, você acha que não tem nem ninguém, exemplo, no escritório em que eu trabalho, mas tá cheio de gente. Só que o clima muda muito o sentimento, o modo em que as pessoas agem, então é muito interessante. E uma coisa que eu acabei reparando hoje é a questão de como o conteúdo que eu consumo, seja filme ou música, muda também. Vou dar um exemplo, ouço Baco, Marina Sena, e o jeito em que eu escuto, eh, como eu vou escutar essas músicas em determinados climas é diferente. No calor, quando eu tô ouvindo Marina Sena, eu tendo a escutar músicas mais com ritmo mais acelerado. Eh, Tendo a só escutar a música pela batida. Baco, a mesma coisa. Eu escuto Baco, porém mais pela batida, que traz uma sensação gostosa, sabe. E no frio, eu tenho talvez uma mania, seja ela esquisita ou não, mas de qualquer tipo de música eu não ouço pela letra, eu ouço pelo som. O ritmo dela. Muitas vezes eu não vou prestar atenção na letra, muitas vezes. Às vezes eu tô escutando a música mais posso estar escutando a música mais feia do mundo. Se ela tiver um ritmo bacana, eu vou escutar, sem problema algum, porque eu não tô ouvindo a letra, tô um pouco me importando com a letra. E no frio, eu reparo que eu tô começando a prestar atenção na letra. Acordo de manhã, tomo meu café, me arrumo, indo para o trabalho, eu já coloco meu fone e escutando Baco. Hoje foi interessante, exemplo. Estava ouvindo, eu não lembro qual música que era do Baco agora, meu Deus do céu. Ah, eu lembro do refrão da música, "Saudades me fazem fazer loucuras que se que tiram minha paz. Mensagens, olhar para o celular me faz olhar pra trás".
Verdades difíceis de lidar são as que doem mais. Eu vi prioridades que viraram um tanto faz. Eu nunca reparei na letra. Eu escuto Baco tem muito tempo, eu nunca parei pra prestar atenção em si e refletir sobre a letra dessa música. Marina Sena, as músicas da Marina Sena, a mesma coisa. Nunca parei pra reparar a letra. E é interessante, tem até um meme que eu estava vendo no X que estava assim, eu ouvindo a letra da música pra ver se o meu trauma encaixa dentro dela. Eu comecei a a me sentir assim, não porque eu tenho trauma, mas tentar encaixar situações da vida em que eu consigo ter semelhança com aquela música, e é interessante que eu achei em algumas. Eh Filme, a mesma coisa. Não que eu tente me inserir dentro do filme em si, talvez também, acaba fazendo a mesma coisa que eu faço com música, mas tentar com filme é mais a parte de idealizar, onde o ator principal ali, o protagonista, passa por alguma coisa, você se imagina se você já passou por aquilo, se você tá passando, ou se um dia você vai passar. E em filme também, questão do frio, começa a refletir mais um pouco sobre filme eu sempre prestei um pouco mais de atenção, assim, em refletir, mas no frio aumenta um pouco esse foco, nessa questão de não sei se dizer se é comparação, mas se sentir inserido dentro daquele contexto que você tá assistindo ou que você tá ouvindo. Enfim, iniciamos a semana aí já com a minha bela reflexão sobre climas frios interferirem no nosso cotidiano. Se é bom ou ruim, eu não sei. Eu acho que eu enxergo isso como uma experiência bacana. É uma experiência que eu nunca tinha parado pra refletir, pelo menos. Que eu passei, logicamente, todo frio, acho que é sempre a mesma coisa. Porém, eu nunca tinha parado pra refletir, assim, e fazer uma análise crítica de dessa situação em que a gente sempre tá passando, né, sempre muda o clima, principalmente em São Paulo. Nossa, dia dá calor, dá 3 minutos, tá chovendo, frio e depois volta o calor de novo, então é normal. E é interessante que acontece isso num dia, e a emoção que a gente sente, o sentimento que a gente tem durante esses momentos altera. Então fica a reflexão, ainda tem bastante coisa, hoje é terça ainda, então tem bastante coisa a se fazer. Durante a semana, vou tentar gravar, eh, algumas coisas diferentes, né, eu tô sempre gravando trabalho, um monte de coisa, mas querendo ou não essa é a minha rotina. Já tô de férias da faculdade, então tô com um pouco mais de tempo livre, tentar gravar um pouquinho de jogatina pra vocês, eu quero jogar um pouquinho, faz tempo que eu não jogo alguma coisa, então vou tentar gravar e mostrar pra vocês. E eu prometo, é uma promessa minha que até pra mim mesmo, que eu quero muito ir no Pico do Jaraguá. Vou sozinho mesmo, não tem necessidade de ir com alguém, porque acho que eu posso aproveitar muito mais o pico se eu for sozinho, reparar muito mais, posso gravar, mostrar pra vocês, e é isso. Um ponto em que no último vídeo eu tinha comentado com vocês que eu ia melhorar o áudio, e realmente eu dei um espaço de melhoria e tinha, né, dado passo de melhoria de imagem e agora melhoria de áudio. Eu comprei esse microfone da Roland, tá até na cartinha aqui. Eu achei bonitinho demais colocar na cartinha aqui que eu posso ficar segurando. Posso colocar ele na camisa também, mas eu achei um pouquinho mais aesthetic. Colocar ele na cartinha fica mais bonitinho. E vocês reparem que a minha mesa, exemplo, tem muita coisa aqui que tem um peso sentimental muito grande, tá? Essa carta é uma delas, a caneca é uma delas. Essa decoração, o trator ali, a retroescavadeira, tem uns marcadores de texto também, que me passam, me lembram, eh, momentos bom que eu passei. Então, foi alguém que me deu, então é interessante e tem um peso bacana, e eu achei interessante usar essa cartinha pra colocar apoiar o microfone. Fica além de ficar bonitinho, eh, remete a um sentimento bom. Então, me faz até querer seguir um pouquinho em frente durante o dia, olhar todo dia pra mesa e ter essas coisas na minha mesa. Eh Pessoa que deu é muito importante, então é gostoso ter isso aqui comigo sempre.
Senhores, eu disse que eu vinha e eu vim. Finalmente estou aqui no pico do Jaraguá, que é a entrada, se eu não me engano, normal. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Trouxe o tripé comigo, água, coisa para comer eu consigo comer aqui. E de cara me deu um pouquinho de nostalgia, porque tem muito tempo que eu não venho aqui, tem 8 anos pelo menos. Vou gravar tudo. Cá está, senhores. Aqui é a entrada, na verdade, ali é a entrada. E a gente já começa aqui com um lago na frente aqui. Nossa, cara, é um pouco nostálgico para mim, porque quando eu vim eu era muito pequeno, nem lembrava como era a entrada. Então aqui a gente já pode ver onde tem as trilhas. Hoje nosso interesse aqui, ó, a trilha do Paisé, que é a trilha que dá acesso em si ao pico do Jaraguá. Tem outras trilhas também, onde o foco hoje vai ser trilha do Paisé e o Casarão, que eu quero contar um pouquinho da história aqui do pico em si para vocês. Então a gente já consegue ver, ó, como eu tinha falado para vocês, que tem bastante animal. Então tem bastante pato, vão ter alguns gansos também. Ali, se eu não me engano, não sei que pássaro é aquele, mas ele é pretinho. Mas não é um ganso nem um pato. Então cá vamos começar, senhores, a nossa trilha até o topo do pico do Jaraguá. Se eu não me engano são... Olha! Foi surpresa, só consegui ver ele por conta que ele fez barulho. Logicamente, a gente não vai atrapalhar nenhum animal aqui, não vai tocar, até porque não pode. Podem aparecer alguns outros animais, tucano, macaco, que comumente tende a aparecer aqui, mas não todo. O que está aparecendo agora são patos. Começar iniciando falando um pouquinho até enquanto eu vou andando aqui com vocês. O Pico do Jaraguá, ele é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, não do estado de São Paulo em si. Tem alguns picos mais altos, porém da cidade em si de São Paulo é o pico mais alto que tem. Hoje é quarta, tava num dia... Hoje é quarta? Não, hoje é terça. Tava num dia agradável para vir. Começou o dia nublado, porém o tempo foi abrindo agora. Então já tá mais gostoso de apresentar o pico para vocês, tá um tempo mais aberto. Se tivesse só neblina não seria interessante. Então, graças a Deus abriu o tempo, que eu tava muito ansioso para vir para cá. Enfim, dando continuidade, por ser o pico mais alto da cidade de São Paulo, abriga em si aquelas antenas que a gente costuma ver. Para quem já viu como que é o pico, ou para quem já até veio, consegue ver 3 antenas, né? A maior, ela pertence à transmissora da Rede Globo e SBT. A intermediária, ela pertence à Cultura, à TV Cultura. E tem algumas antenas menores que tem umas que pertence à USP e outras redes menores. Então a gente vai poder ver alguma parte dessa história quando eu chegar lá no pico. E aqui, ó, já tem uma placa para se atentar: não alimenta os animais. Como eu acabei pesquisando também, questão do material, né, do que é feito o pico. Tem algumas lendas que quando eu chegar lá em cima eu quero falar para vocês. Quando eu puder apresentar um pouquinho do pico para vocês, que eu já vou falar um pouquinho que tem um pessoal que fala que o pico na verdade é como é que fala? Um vulcão. Um vulcão morto. Mas na verdade não é. É um morro. Cientificamente chamam ele de Morro do Testemunho. E ele é formado por quartzito. Quartzo. O material dele inteirinho, né? A rocha em si é quartzo. Então não tem muita surpresa em si no pico em si, questão de material, não é um vulcão. Isso eu já posso afirmar para vocês. Ó, vocês podem ver que ali já tem um parquinho. A parte de baixo assim é mais
destinada à parte meio que recreativa, caminhada. A trilha em si é esforçada mesmo, são 3 quilômetros, pouco mais de 3 quilômetros de trilha. Então é um pouquinho, é uma baita subida, na verdade. E cá está, aqui é a placa já, que fala sobre o horário de funcionamento, de não poder comer, beber, fumar, levar animal, subir de bike, caixa de som. E cá está, ó, trilha do Paisé. 3,6 quilômetros, são 2 horas e meia. Grau de dificuldade alto, mas na verdade eu sei que o grau em si não é um grau alto de dificuldade. Então, senhores, finalmente começamos a caminhada em si. Eu já cansei, já tô com a voz ofegante, mas é normal. E enquanto eu vou subindo, acho que eu gostaria de falar um pouquinho mais em si da história do pico. O pico foi sinalizado, né, lá nos anos de 1500 como a bússola dos bandeirantes. Depois, um dos pontos turísticos aqui do pico, que eu quero mostrar para vocês, foi a residência de um bandeirante. Aquilo que eu tinha mostrado lá no começo, lá na placa lá, do Afonso. Então, quero apresentar depois essa parte da história para vocês quando eu estiver lá. Mas o pico em si era utilizado como, na época colonial, né, como uma bússola. Eles colocavam meio o pico como um ponto de referência para eles não se perderem em si. Enfim, o pico é muito alto, é visível de quase toda a cidade de São Paulo. Então, por isso na época colonial era utilizada como bússola para os bandeirantes. Então, como vocês podem ver, pelo menos a parte esquerda aqui é uma mata fechada. Outra coisa que eu não comentei, no caminho, para quem vem para o pico, a gente consegue ver bastante aldeia indígena. Então, aqui ainda na Vila Jaraguá em si, não em si no pico, mas na vila, ao redor e dentro também do pico, abriga ainda algumas aldeias indígenas que têm origem guarani. Na época dos bandeirantes, aqui residiam os indígenas das tribos Guarani. Aliás, tinha até uma mistura um pouco, mas de várias tribos, mas todas descendentes de Guarani. Não tinha nenhuma diferente disso. Então é muito interessante que ainda nos dias de hoje a gente consegue ver ainda resquícios, né, desses indígenas. São poucos agora, né? Então, comunicação acho que turista não tem necessariamente, ou talvez tenha, mas eu particularmente não vejo. É até difícil ver esses indígenas aqui, tá? No pico. Nas aldeias, eu não arrisco a tentar entrar, porque eu não sei se tem autorização e eu também não ia querer atrapalhar nenhum deles. Apesar que hoje eu passei lá na frente, tinha um lá no bem na entrada assim da aldeia com uma JBL tocando o funk mais podre que eu já pude ouvir na minha vida. Mas é normal. Hoje em dia eles têm incentivo financeiro, né? Bancado pela FUNAI. Então é meio que como uma reparação histórica e é justo, né? A gente não pode falar nada. E agora falando um pouquinho até daqui, vocês podem ver que ficou até um pouco mais fechado. E reparem aqui, tem uma casinha. Logicamente, como tá dentro aqui da região do pico, obviamente pertence aos indígenas daqui. E agora começa a trilha em si de terra, né? Até agora vocês podem ver que eram paralelepípedos e agora começa a estrada de terra. É uma boa caminhada e ao longo do vídeo eu vou pausando, vou falando se eu lembrar de alguma curiosidade no caminho.
E é isso. Por mais que seja uma trilha até que fácil de fazer, tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente em época chuvosa. Não ficar muito perto da beira. Não sei se dá pra ver, mas é bem fundo, tá? Se cair ali, corre, né? Um risco de acabar ficando um tempinho ali, né? Até chegar ao resgate. E é difícil acesso aqui, tá? Já pra falar. Com qualquer tipo de carro, de bombeiro, exemplo. Então, prestar muita atenção. Se vir com criança, atenção triplicada. Então, vamos continuar. Nossa, gente, tem uns pássaros aqui passando na minha cara. Que susto! Outro ponto, ainda referente à segurança, sim, é vir de calça, né? Preferencialmente. Aqui abriga, sim, alguns insetos, até, logicamente, numa mata fechada dessa, animais peçonhentos. Então, eu acho que vale o cuidado, né? Em qualquer lugar que a gente for. Também, questão do tênis, trazer um tênis que você possa fazer a caminhada tranquilo. E é isso. O material do pico da rocha em si é quartzito. A parte de pedra do pico é pura quartzo, como eu bem tinha falado. Então, vão ter alguns pontos que vocês vão ver esses tipos de pedra. Não necessariamente vai ser o quartzito, tá? A quartzito em si é a rocha do pico inteira em si. E nossa, não sei se vai dar pra ver. Mas por conta que tava muito frio e agora calor, tá saindo vapor das árvores. Interessante isso. Aí ó, como vocês podem ver. Ui, olha, tá muito escorregadio. Como eu bem falei, eu não vou pra beira, porque antes eu escorregar aqui do que escorregar ali na beira. Nossa, muito escorregadio. Fica a dica para quem for vir. O tênis, escolha um tênis bacana para fazer a trilha. Qualquer trilha que a gente vai fazer, é interessante a gente colocar um tênis justamente para aquilo, né? Não colocar um tênis de sola lisa, preferencialmente se tiver até bota, melhor ainda. Vocês estão vendo um pouco meu rosto, tô esquecendo disso. Mas ó, coloquei o microfone aqui com abafador, tá com um abafador de ruído ligado e tá com esse pompãozinho aqui, que eu sempre esqueço o nome. Mas vocês podem ver. Nossa, mano, a mata é muito fechada. Como eu falei, toma cuidado pra não andar muito na beira. Não tô querendo ser alarmista não, mas eu não lembrava que a trilha... Cara, uma trilha difícil, sim. Não, vai, moderado. Pra quem tem preparo, é moderado. Pra quem tá acostumado a caminhar, não precisa ser trilha necessariamente. É uma trilha moderada. Época de chuva, eu acho que já vale o risco de eu colocar ela como uma trilha difícil, tá? Porque escorrega muito. Não pode andar na beira, senão, né, você corre o risco. Vocês podem ver que eu já tô ofegante. Eu quero mostrar uma coisa bacana pra vocês. Aqui tem meio que parece uma barragem, sabe? Lá embaixo é bem fundo também. Mas aqui, ó, vocês podem ver que tem uma barragem de madeira. Não sei pra que é especificamente. Não tá segurando, não aparenta pelo menos, tá segurando nada em si. Mas tá aqui. Vocês podem ver, ó, que vai ficando cada vez mais fechado. Pedra. Não pisa nessa pedra, é muito lisa. Muito lisa. E, inclusive, até agora eu não vi nenhum macaco. Eu lembro que quando eu era pequeno, cara, olha que perigo isso aqui. Nossa, mano. Bom, se eu cair, eu tô gravando. Então, gente do céu. Um fato interessante. Tem a trilha do Paisé, mas antigamente havia uma outra trilha. Por isso que falam que eu tô falando que essa é uma trilha
moderada pra difícil, tá? Existia uma outra trilha, nossa, aí fazem muitos anos, tá? Pelo menos uns 15 ou mais, que tinha até escalada. Então, por isso que eu falo que, olha isso, cara. Por isso que eu falo que a trilha Paisé, ela é uma trilha moderada. Em época chuvosa, aí eu já tô colocando como difícil, que é a primeira vez que eu venho. Aliás, segunda vez na vida que eu venho, e na primeira vez que eu vim não tava chovendo, tava muito calor. Então, vale o aviso. E, meu Deus, eu já vou dar uma parada, vou beber uma água. Ó, tem uma placa aqui, o que tá escrito não dá pra ler, tá? Parque Estadual do Jaraguá, tá escrito em cima. Cara, falar pra vocês, isso aqui parece uma trilha, hein? Opa, e tem coisa ali, ó. Cara, eu só não vou arriscar ir. É perigoso, né? Eu não conheço. Se eu tivesse vindo com alguém que conhece, mas eu acho que do contexto de pessoas que eu conheço, eu sou a que mais conheço aqui. Ó, tem a capelinha, uma capelinha aqui, ó. Tem a santinha ali dentro. Respeitar, logicamente. Uma pontezinha aqui que, obviamente, quando tá chovendo, desce muita água aqui, ó. Cara, na volta talvez compense curiar aquela. Se eu lembrar, e se eu ver isso aí de novo, curiar o que é ali, mas me parece bastante uma trilhazinha. Tem, como eu bem disse, tem as trilhas que foram desativadas. Não pode, de modo algum, entrar nelas. É desinteressante também, principalmente que ninguém vai nelas. Então, se eu for, além de não poder, tá violando, é minha conta e risco, né? Se eu escorrego, bato a cabeça, alguma coisa, é por ali mesmo que eu vou ficar, tá? Ou qualquer pessoa que estiver ouvindo isso. Algumas árvores com raiz bem grande, o pessoal colocou ali, ó, extintos. Não sei o que significa em si. É desinteressante já vir sozinho, sem alguém que conhece, porque, exemplo, se tivesse um biólogo comigo, a borboleta, poderia me falar, tipo de pedra, tipo de árvore. Tudo bem que tipo de pedra, eu acabei pesquisando aqui, e realmente, essa mais clarinha que eu mostrei pra vocês é o quartzo, tá? Vão ter esse tipo de pedra aqui. Pode ter quartzo dentro, pode ser uma mistura, mas não todo aquele quartzo claro é o material principal do pico. Então, não tem muito segredo. E vocês estão vendo que eu andei muito já, falei muito já, e se apareceu pessoa foi umas 3 no máximo. Hoje, chovendo assim, poucas pessoas vão vir, e outra é terça, então realmente não vem muitas pessoas. Cara, e um ponto que eu queria comentar também, por mais que eu esteja ofegante, antes de falar, olha, isso aqui é quartzo, não tem como não conhecer, tá? Dá pra diferenciar bastante. Meu Deus. Continuando. Por mais que eu esteja ofegante, por causa da caminhada em si, é uma subida, né? Várias escadas, o ar é completamente diferente. Muito diferente do habitual. Olha, que interessante. Sentido da trilha. Como eu falo, aqui já tá uma mata um pouco aberta, tá? Então dá pra se perder um pouquinho. Comecei a ouvir barulho ali e eu vi a placa sentido da trilha porque aqui parece uma trilha. Enfim, a trilha é essa. Tem que focar aqui. Tô tentando focar em outras coisas pra ver se eu acho alguma coisa até mais interessante do que a trilha, mas tem bastante barulho, tá? Aqui parece madeira quebrando. Provavelmente pássaro, mas eu tô muito ansioso pra ver macaco.
Eu quero ver macaco. Eu vim pra ver esses macacos. Se eu não ver esse macaco... Ó o que eu falo aqui, ó. Parece muito uma trilha isso aqui. Não vou, né, correr esse risco, não. Vou parar pra tomar uma água. Vocês podem ver trilha lá embaixo. E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fiquei muito curioso pra saber se tem alguma coisa nessas, parece, subtrilhas. Depois de ter tomado água, eu continuei um pouco a trilha pra frente. Passou mais umas 3 pessoas por mim. Cumprimenta, né? Não fala nada, mas... a trilha aqui ficou um pouco mais tranquila, tá? Ficou bem mais tranquila porque lá embaixo ela tava muito inclinada, por isso até as escadas e tal. Aqui, por mais que ela esteja inclinada, tô tomando muito cuidado para não escorregar. Por mais que ela esteja inclinada, vocês podem ver que não tanto quanto estava lá embaixo. Então, tá bem mais fácil. Tomei muita água. E, cara, dizem que, se eu não me engano, acho que é uns 45 minutos para chegar lá no topo. Não faço ideia de quantos minutos eu comecei a andar. Mas não, eu tô aqui, não tô me importando muito com o tempo não, pra ser bem sincero, tá? Tô me importando um pouco mais com a experiência de ver. Tô dando umas paradas também, tá? Pra meio que sentir, sabe, lugar difícil eu ir em um lugar de mata assim. O pico, que era um lugar que eu estava prometendo pra mim mesmo que eu ia vir. Tô bem ofegante já. Tem uma entrada de luz aqui, ó. Muito bonita, muito bonita. E, ó, reparem que eu não sei se aqui é pedra ou se é terra, mas parece algo rochoso. Nossa, uma luz muito forte na câmera. É aquela passagem. E olha, vocês podem ver de novo. Parece meio que subtrilha, sabe? Logicamente, sempre seguir a trilha aqui para não se extrapolar. Nossa, e eu vou tirar essa blusa, meu Deus. Eu vou tirar a blusa, que tá me dando muito calor já. Não posso nem apoiar no chão a mochila, senão vai sujar de barro. E não seria interessante. Por mais que eu não ligue tanto, eu tava tentando lembrar se o microfone tava grudado na blusa. Graças a Deus não, senão teria caído e pra eu achar aqui nesse chão. Ai, podem ver, eu trouxe uma mochila um pouquinho compacta. Eu só trouxe guarda-chuva, água, tripé, microfone, celulares, né? Nunca se sabe. Eu não pago pra ver nada que aconteça comigo. Ainda mais que eu vim sozinho, se você vem com alguém ainda. E principalmente, como eu falei, hoje é terça-feira, pouquíssimas pessoas vêm aqui. Até a parte que eu tava falando de desviar caminho, não é interessante, né? Nem pode. Seria bacana, eu confesso, eu fiquei com muita vontade, mas vamos seguir a trilha. Cada vez sobe, mais pedras. Que eu até paro de falar um pouco nessa parte das pedras para eu conseguir prestar atenção. No vídeo provavelmente eu tô tipo só subindo, mas eu tô parando, tá, gente? Quero ver o lugar, quero sentir o lugar, que é a parte mais interessante da trilha. Não é em si só fazer ela, mas parar pra reparar um pouquinho no momento. Teoricamente eu tô sem acesso à internet aqui em cima, tá? Tá com um sinal bem fraco. Não que eu precise também. Acho interessante, importante até, ficar sem acesso à internet. Uma coisa que eu não vi
Não lembro se vai ter aqui, no pico em si, mas como choveu, era pra ter algumas quedas d'água. Eu lembro que tinha queda d'água, mas acho que é lá embaixo. Meu, quase eu tropecei. Acho que é lá embaixo só. Ó, tem uma placa aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Não consigo. Ah, Caules. Depois eu vou ler. É que eu não tô conseguindo ler daqui. Da câmera, depois que eu aproximei, eu consegui, mas só vou conseguir ver depois na gravação. Mas tá provavelmente falando dessas árvores aqui que estão presentes na mata inteira. Você vê lá do começo da ponta, do começo, né, da trilha, do começo do parque em si, até aqui em cima. E olha, que eu tô falando de queda d'água, tem algumas pontes, aparecem algumas pontes durante o caminho. Aliás, apareceu acho que só 2, 3, né? As mesmas que eu mostrei pra vocês. Ah, olha, ver se eu consigo mostrar. Tá vendo que tem esses caules aqui? Parece até cipó. Parece não, provavelmente é. Provavelmente aquela placa fala desse tipo de vegetação. Ai, cara, tá muito gostosa a trilha, tá? Olha que da hora, cara. Eu tô falando da hora, mas eu não sei o que é. Não sei o que é, eu peço licença. Com licença. O que é isso? Celular? Será que eu posso pegar essas pedras? Comparação com as outras pessoas. Olha, amizade, obediência, espirituais, oração, pensamento, ansiedade. Olha, provavelmente foi alguma dinâmica que quem passou por aqui fez. Eu tava com medo de ser alguma coisa religiosa e eu profanar aquele ambiente, mas provavelmente não é não. Provavelmente deve ser alguma dinâmica que o pessoal acabou fazendo, ou uma excursão, alguma coisa. Não, por mais que tenha ali falando oração, espiritualidade, arrisco em dizer que tenha mais a ver com, acho que deixar amizades, celular, não sei, cara. É uma coisa para refletir depois, mas para tentar entender. Eu vou interpretar uma coisa, talvez as pessoas interpretaram outra, mas acho que é deixar coisas boas aqui em cima. E olha, não é por nada não, mas acho que eu posso pegar. Lembra do cipó que eu falei? Aqui, ó. Tem aqui. Pode ver que é bem molinho. Não é galho. Caiu da árvore, provavelmente. Eu continuei um pouco mais a trilha. Parei bastante. Parei até para refletir daquelas pedrinhas ali de novo. Fica a interpretação de cada um aí. Talvez a dinâmica podia ser essa. Até o pessoal ver interpretar. Quem sabe? Eu não sei. Mas é uma coisa que eu já quero compartilhar com vocês. Saiam um pouco. Principalmente se você mora em cidade grande. Esse ambiente faz mal pra gente. O tempo que eu tô aqui já tá. Não sei se é por conta do ar, não sei o motivo, mas tá até gostoso, tá? Então saia um pouco. Quem mora aqui em São Paulo é bem perto, tá? Aqui da região central de São Paulo. Bem perto não, um pouquinho longe, mas compensa, cara. Dá pra ver praticamente o pico de muitas regiões da cidade de São Paulo, regiões ao redor também. Então, já para você ver, por mais que seja mais alto da cidade de São Paulo, tem partes de São Paulo que não vai dar para ver. Mas ainda assim, é bem próximo, tá? Compensa muito vir. Se vocês conhecem outras trilhas também, façam outras trilhas. Não se apeguem necessariamente aqui, que é gostoso pra caramba, mas não é a única que tem. Então, aproveitem.
porque faz bem pra gente. E como eu falei, ó, eu tô evitando passar nessas beiras, tá? A terra tá muito escorregadia. Se você quiser vir um dia que choveu, não tem problema. Só tem que tomar um cuidado redobrado, principalmente se tiver criança. Então, que gostoso que tá aqui, cara. Meu Deus. E provavelmente é que eu não tô conseguindo ver muita coisa daqui. Ó, aqui já ficou bem reto. Olha, aqui volta a ficar escorregadio. Acabou aquela parte de pedra. Tá reto agora. Nossa, glória a Deus. Como eu falei, tá reto aqui. Então, tá mais tranquilinho de andar, entre aspas, né? Porque podem ver, ó, que é uma lama. Então, ficou um pouco difícil de andar, mas nada que atrapalhe, não. Se você vir por esses cantinhos aqui, a não ser aqueles ali, vocês conseguem passar tranquilo. Pedra grande? Olha, a gente já tá chegando no topo, tá? Aqui a gente já consegue ver alguns fios. Fios de... provavelmente de rede ou é força. Não, é fio de força mesmo. Costumam ser um pouquinho mais grossos. Fio de força isso aqui, tá? Parque Estadual de Jaraguá. Acesso restrito. Necessária autorização sujeita a penalidades da lei crimes ambientais. Acesso restrito pra onde? Tá bom. Provavelmente... Ah! Olha quem tá ali, gente. Essa é uma das torres, tá? Essa, se eu não me engano, é a torre... Cara, agora eu vou ser sincero, não sei se essa é a média ou se essa é a grande, tá? Eu acho que já é a torre do pico já. Só vou saber quando eu chegar lá. Então vocês podem ver que tem uma caminhada ainda, né? Nossa, chega mais próximo. Mas não tô reclamando não, tá? Tá muito gostoso. Ó, isso aqui é cupinzeiro, ó. Não dá pra ver nenhum cupim. E eu não irei mexer também. Se atentem a isso. Olha, gente. Bastante musgo nas árvores. São fungos. Então a gente tem uma aula de biologia, a gente consegue ver bastante nessas vegetações. Essas partes de, tá vendo esbranquiçado ali? São fungos. Está presente do começo da mata ao fim da mata. É normal ter em qualquer tipo de vegetação. Aqui, cuidado redobrado para não escorregar, como é uma descida. Aí, foi. Como é uma descida, é isso que eu estou imaginando. Na hora que for a descida em si, para descer lá para baixo do pico, tem estrada turística. Ah, inclusive a gente vai passar por ela, tá? Eu não estava lembrando desse detalhe, mas tem um trecho aqui da trilha que a gente passa por estrada de carro mesmo, sabe? Que é a estrada turística, onde os carros podem subir diretamente já lá no pico. Então, interessante esse fato. Cara, eu vou parar um pouco. Não porque eu tô cansado, não porque eu quero beber água, mas porque eu quero mostrar uma coisa. Cara, é muito gostoso. Muito, 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 muito bom. Nossa, a luz tá batendo muito forte no meu rosto. Então vocês podem ver. Foi muita. Estou mais da metade do caminho já. Eu vou estar repetindo isso no vídeo, mas é muito bom, muito bom. Podem ver que o ambiente é gostoso. Vou até apoiar o celular aqui. Tô agachado aqui no tripé, meio que para descansar um pouquinho. Deixa eu pegar minha água também. Para falar que é muito bom. Fazia muitos anos que eu não vim aqui. Além de ser uma experiência gostosa que eu tô programando tem anos e não vinha. A nostalgia um pouquinho
E já aviso vocês que já andei tudo isso de trilha e reparem, tá, que não tem lugar pra sentar não. Se tiver num dia sol, ainda dá pra sentar no chão. Eu não trouxe nada, assim, pra eu colocar no chão pra me apoiar. Se eu sentar no chão, minha calça vai ficar cheia de barro. E eu tô com uma calça tão clarinha, eu acho que eu vacilei nisso. Poderia ter vindo com uma calça preta, mais escura que essa. Não ia adiantar, ia sujar do mesmo jeito, mas de barro, né? Ia ficar bem à mostra. Depois eu volto pra casa de Uber, dá uns 15 minutinhos de Uber. Dá pra vir de ônibus também, tá? Só que, pô, baratinho de Uber da minha casa pra cá. Valeu mais a experiência vir de Uber do que vir de ônibus. Os ônibus, se eu não me engano, demoram um pouco pra vir pra cá. Então, ia ter que pegar acho que uns 3. Não porque é longe, mas porque é caminho diferente, sabe? E reparem, eu sei que aqui eu tô próximo de algo que eu tô me lembrando. Olha que pedra bacana, gente. Eu vou dar essas brisadas de vez em quando, tá? Principalmente com pedra. Interessante. A gente pode ver anos e anos de corrosão, né? Esses buracos que tem aqui não estão aqui à toa. Corrosão, atrito, né? Do pé das pessoas, mas para essa formação aqui de vários buraquinhos, corrosão. Corrosão ou erosão? Eu vou colocar o termo certo na edição, porque eu não lembro o termo se é erosão ou corrosão da rocha. Principalmente da rocha, não. Especificamente do quartzo. Interessante. De novo, uma plaquinha aqui de acesso restrito. Eu não entendo muito, ser bem sincero, aonde ele tá restringindo acesso. Porque trilha não é. E cara, aqui, nossa, vai ser muito massa mostrar isso pra vocês. Até dar uma pausa. Então aqui, ó. Governo Federal, Ministério dos Povos Indígenas, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Terra Protegida. Então, tomem cuidado. Qualquer coisa que vocês foram fazer aqui pode talvez categorizar como crime ambiental. Então a gente já consegue ver, é que tá neblina, tá, gente? Eu de casa tinha visto que tava neblina aqui, mas não tanto que nem os outros dias. Ali tem, deixa eu ver, ali. Tem uma rodovia, que se eu não me engano ela foi trocado o nome, tá? Aqui o pico fica muito próximo do SBT. E uma das rodovias foram trocadas para Comunicador Silvio Santos, em homenagem a ele. Não lembro necessariamente onde está o SBT, tá, gente? Que estando no topo aqui onde eu tô meio perdido, mas eu sei que aquela rodovia ali foi, por conhecer a rodovia, já passei ali algumas vezes, eu sei que ela foi trocada de nome. E olha que beleza, cara. E eu tô subindo aqui, não tá mostrando a frente, né? Podem ver que tem umas escadinhas ainda. E a gente já consegue ver os bonitos. Aqui tá a maior. Ali estão as menores, intermediária pequena. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vou até dar um 360 aqui. Pra vocês terem noção da vista agora. A gente pode ver uma distribuição de montanhosa para lá. Bastante montanhas. Aí eu já não vou saber qual que é qual. Provavelmente deve ter nome ou região, mas eu não sei. Ah, e uma coisa que eu tô frustrado até agora. Ali, cara, eu acho que tem mineração, viu? Ó. O estilo de como tá a pedra ali parece mineração. Os macacos aqui. Gente, há muitos anos atrás, até ali na minha casa,
Eu vou tentar mostrar a direção de onde é a minha casa. Talvez dê... É que eu não vou conseguir ver a olho. Mas da minha casa dá pra ver o pico. Tanto que no começo do vídeo, eu mostrei pra vocês... mostrando questão como que é o pico, geralmente, em dias de sol. E como que é o pico... Aqui tava esses dias, né? Com aquela neblina. Então vocês podem ver que se dá minha casa, dá pra ver o pico, do pico dá pra ver minha casa. Eu consigo provavelmente usar o GPS, tá? Pra meio que me direcionar onde está a minha casa. Mas vai ser um pouco difícil de localizar ela em si, né? O pico é muito grande. A visibilidade para ver ele é muito fácil. Só que minha casa vai ser um pontinho no meio de um monte de pedra. Então é muito mais difícil. Muito mais. Que o pessoal escreve o nome, né? Datas. Vai sumindo com o tempo. Mas faz parte. Interessante. Eu não quero registrar nada aqui. Eu registro o vídeo, mas principalmente a experiência. Uau, que subida! Ai, gente, que da hora. Olha, e a escada, ela já tá boa de... acho que eles não vão fazer nada, mas... Tá desinteressante já. Não é mais uma escada, mas é uma madeira atrapalhando a subida. A terra vai descendo e vai ficando só a madeira. Perigoso tropeçar. Viu uma madeira com símbolo aqui? É o quê? Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Deve ser uma demarcação de alguma coisa. Uma madeirinha que tá aqui, ó. Com a numeração? Não sei. Nossa, gente. Olha, eu não vou reclamar. Obrigado, meu pai, por essa experiência maravilhosa. E coloca maravilhosa nisso. Gente, que subida boa. Ó, não vou nem... Ó, tá compensando mais subir por aqui do que pela escada. Falar pra vocês, hein? Tem que tomar cuidado com pedra, gente. Vou por o canto aqui, ó. Puta que o pariu. E ainda eu tô segurando o tripé numa mão e subindo com a outra. Só tô gravando tudo pra vocês entenderem a dificuldade, tá, gente? Uau! E cansa. Olha o tamanho disso, gente. Ó, vocês terem noção. O tamanho do meu joelho, o degrau. A altura do meu joelho. Ah, tá. Aqui eu sei onde a gente tá. A gente vai pegar... Oh, gente, meu Deus. Ali, ó. A rodovia. Ah, tá focando na... Que da hora. Pedágio. Vista muito bonita. Uau. Tem mais escada, gente. Vou subir e vamos ver. Como eu bem disse, que é a estrada turística. Tem uma história bacana pra contar dela, que é o mirante. Puta que eu pariu. Há pelo menos uns 15 anos atrás, meu tio... Não, mais, muito mais. Meu tio tá com 40 e pouco. 25 anos. Meu tio inventou de descer isso aqui de bicicleta. Ele quase morreu nessa curva. Ele tava sem freio, pegou a bicicleta de um amigo dele. Tava sem freio. E ele foi parando com o pé a bicicleta. Quase que ele desce essa ribanceira abaixo. Interessante.
Interessante não, perigoso pra ele. Fazem muitos anos. Ele sempre, quando eu falo aqui do pico, ele me conta essa história. E o Danilo, amigo dele, também me conta essa história. E é interessante. Meu tio tá morando nos Estados Unidos, ele não mora mais aqui. Eu também não moro mais aqui, mas valeu a visita. Tinha pelo menos uns 8 anos que eu não vim aqui. Então, ó, já tem uma placa que é nova. Na época que eu vim eu não tinha. Pelo menos acho que no Brasil não era famoso a porra do drone. Então, proibido o drone. Então, vamos continuar aqui a caminhada. Aqui já tem uma placa nova da trilha do Paisé. Nível de dificuldade difícil? Não é. Então, obviamente, pra lá é a descida, pra cá sobe, pra chegar na antena. E elas já estão aqui, ó. Ai, gente. E nessa caminhada vocês vão me acompanhar, nem que eu acelere o vídeo. E, gente, como eu tinha falado pra vocês, a antena da USP. Ela tá bem aqui na frente aqui, tá? Essa primeira aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas dá pra ver a haste dela ali, ó. E aqui, ó, é da TV Cultura. Vocês podem ver que é fechado aqui, né? Tem uma construçãozinha feita ali e a antena ela tá pra ali. Lá de cima eu acho que vai dar pra mostrar um pouco melhor, mas vamos ver. Então a antena da USP tá aí, ó, aqui dentro aqui. É aquela dali. Aqui, ó, cá está. Essa é da TV Cultura, aquela lá da USP. E tem umas menores, ou até maiores, mas elas não sei a quem elas pertencem. Como eu bem falei, tem algumas antenas que pertencem a, se não me engano, Rede Brasil, tá? Algumas outras transmissões de rádio também. Então aí eu vou ficar devendo esse tipo de informação. Aqui já entra no parque, gente. Uau! Eu não lembrava, tá com dúvida já onde entrar. Mas provavelmente aqui. Bacana. Aqui já é a parte de baixo da antena maior. Cara, muito da hora. Caramba, cara. Não lembrava daqui. Dava pra eu ter parado, logicamente, Uber lá na parte de baixo. Oh, aliás, aqui na parte de cima, né? Vocês podem ver que os carros têm acesso aqui. Eu tenho um gato em cima do... em cima do carro. Que da hora. O pessoal trouxe o gato pra passear. Então aqui é o parque. Nossa, gente. O sentimento de nostalgia é gostoso. Eu imaginei que teria alguma venda aqui, mas provavelmente não, tá? Eu lembro que, pelo menos uns 10 anos atrás, aqui era bem mais bonito, tá? Tinha bastante vendinhas aqui, ainda tem algumas ali, porém tá fechada. Haviam mais vendas aqui, vendia açaí, coco. Provavelmente no final de semana, aos finais de semana, deve ter alguém vendendo algo aqui. Porém, como terça-feira, não vai ter ninguém aqui, então acho que eles tendem a nem vir aqui. Em dias de pouca movimentação, não compensa. Perigo, abismo. Uau, que vista. Agora a meta é subir essas escadas pro nosso ponto final. Que é literalmente a antena. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu só fiquei aqui no parquinho, eu não cheguei a subir. As 7 maravilhas da região noroeste. Pico do Jaraguá. Então vocês podem ver que é uma baita de uma escada. Só que compensa, gente. Cada ida, cada volta. Se eu não me engano, aqui tava construindo alguma coisa pra subir, ou tinha antigamente, eu não sei. Provavelmente tá construindo, tá bem novinho aquilo ali, tá?
Cheguei no topo, muito cansado. Caramba. Eu vou falar pra vocês. Que vista! Que vista! Compensou cada degrau, gente. Cada degrauzinho. E cá está. É muito alto, tá, gente? É muito alto. Então, gente, aqui é simplesmente o pico mais alto da cidade de São Paulo. São, se eu não me engano, 1.332 metros. Vou colocar no vídeo para não ter dúvida a altitude altura, né, desse pico. E cara, caramba. Então vamos à saga da descida. Vocês podem ver aquele caminho inteiro que eu percorri para subir. Agora vamos descer ele. Então eu dou início à descida. Espero muito que tenha secado já aquela parte lá de baixo que estava molhada. Não vai ser interessante eu descer com aquela lama lá. Subir ainda estava tranquilo. Eu tava dando umas escorregadas, mas era mais fácil. Mano, a descida vai ser muito difícil. Gente, com emoção ou sem emoção? Vamos sem emoção, porque eu tô sozinho, eu não tô querendo morrer. Então, eu tô tentando fazer essa trilha, agora eu não tô olhando porra nenhuma. Tô tentando fazê-la com pressa, mas sem pressa. Eu não quero cair, mas eu também não quero ir não, devagarzinho não. Porque, porra, até eu chegar lá embaixo, vai ter dado umas 4 horas. E fecha 4h30, se não me engano, o parque, pelo que eu vi. Aí vai ver, fecha 5. E eu correndo. Mas a vista que tinha pra ver, eu já mostrei, eu já vi, já respirei ela, absorvi ela. É uma experiência, por mais que eu tenha gravado, eu destinei mais tempo. Eu sei que é muito tempo de gravação, mas por incrível que pareça, eu gastei mais tempo observando, né, parando, do que gravando. Cara, uma vista incrível dessa, uma experiência incrível dessa, não tem como não parar pra olhar, né? Gente, eu achei que eu não ia ver. Tem um macaco ali em cima. Ai, cara, não vou conseguir mostrar com a câmera. Ali, ó. Que da hora. Tem outro lá, ó. Aí, ó. Olha, gente. Que beleza, gente. É um prego. Perdi ele. Zerei.
o Pico do Jaraguá. É isso. Queria ver o macaco que eu vi. Antigamente haviam mais, né? Mas não sei se foram morrendo ao longo do tempo ou se estão só em outro lugar, longe aqui da parte de turismo. Tirando um pouco da minha cara, só para continuar a trilha. Agora são 3h45. Eu arrisco em dizer que eu não vou chegar lá embaixo às 4, tá? Até porque tô tomando muito cuidado, que agora eu tô chegando em parte que tem muita pedra. Lembra aquele cipó que eu peguei? Olha como eu tô bom, gente, de geolocalização. Aquele cipó que no começo do vídeo eu amassei. Tá aqui, ó. Eu lembrei, cara. Bom, geolocalização eu tô bem. Então, se eu me perdesse aqui, se fosse exemplo, mata fechada, não tivesse a trilha, eu ia lembrar desse cipó aí. Interessante a gente prestar atenção onde a gente vai andando. Completando então aqui ao final da trilha. Então, gente, aqui ó, pertencia ao bandeirante Afonso, tá? Meados de 1500, 1580. E a história que tem nesse casarão é interessante. A parede dela, as paredes, né, são feitas de taipa, né? A barro, com aquelas folhas secas, sabe, de palmeira. Tem praticamente meio metro de parede, tá? Uma casa muito reforçada, por isso acho que ainda hoje em dia ela se conserva bastante. Eu vou andando aqui pra frente, tá vindo um carro ali. Meados de 1500, ele era um bandeirante. Logicamente, tem quem ache bandeirante bom, ruim. Isso não vem tanto ao caso, mas aqui eu sei que tem uma história um pouquinho não, muito chata, que ele escravizou, né, primeiramente os indígenas que tinham aqui. E essa caça foi feita pelos próprios indígenas, tá? Com o trabalho forçado dos indígenas. E dizem, né, diz a lenda que o pessoal fala que ela é um pouco assombrada por conta que ela foi construída em cima de, supostamente, né, falando, de um cemitério dos antigos indígenas. Então acabou trazendo maus espíritos pra... Isso é lenda, né, gente? Se realmente aconteceu isso, a gente não tem um documento sobre isso, não tem algo que comprove isso. Mas fica como lenda, fica como conhecimento da história desse casarão. Que os indígenas foram escravizados para fazer o casarão, isso é indiscutível, tá? E é bacana a história do casarão. A bica eu não vou conseguir mostrar para vocês por conta do horário, mas aqui ó, tem uma fontezinha e aqui na plaquinha já fala água potável. Eu já bebi um pouco, mas não custa nada. Inclusive, bem fresca, bem gelada, bem gostosinha. Então, eu vou mostrar para vocês o casarão desse lado aqui. Que provavelmente na entrada do casarão
vocês podem ver. Casa bem bonita, né, gente? Muito grande. Eu vou colocar aqui quantos cômodos ela tinha, que eu não lembro de cabeça, se eram 22, algo assim. Mas é muito grande. Se eu esquecer de alguma história, de alguma coisa, no final do vídeo eu vou falar, vou acabar lembrando.